Bom, agora, continuando, o predicado verbal não tem que ter estudo, então agora nós vamos aprender a achar um objeto indireto. Então veja bem, sujeito mais verbo significativo, quais são as perguntas mais frequentes para achar o objeto indireto? A que ou a quem, de que ou de quem, em que ou em quem. Qual é a diferença? Quando eu uso quem, sempre se pensa em pessoa. E quando usa que, sempre para coisa. Então, vamos lá. Meu pai precisa de ajuda. O verbo é precisar. Sempre o primeiro passo, achar o verbo, precisar. Precisar não está na lista do CEP-PACT. Perdeu o significado de precisar de ajuda? Não. Então, ele é verbo significativo. De quem que eu estou falando? Precisa, não, está no singular. Não tem o S para indicar o tu. Ninguém vai falar eu precisa. Então, é ele. Ele, ela, você, um número, um pronome, um substantivo. Mas se eu falar ele precisa de ajuda, o meu pai sumiu, que é o verdadeiro ele. Então, meu pai é sujeito. Precisar é verbo significativo. E qual a pergunta que eu vou fazer? Meu pai precisa de quê? Então, de ajuda é o objeto indireto. Tira o sujeito, tudo que está na frase é predicado verbal, porque tudo está concentrado no verbo precisar. Muitos confiam em Deus. Primeiro passo, achar o verbo. Confiam. É do verbo confiar. Não está na lista do CEP-PACT. Perdeu o significado de confiar em Deus? Não. Então, ele é verbo significativo. Confiam. Acendeu a luzinha na minha cabeça. Confiam tem M. M é terceira do plural sempre. Mas pode ser eles, elas, vocês, um número, um pronome e um substantivo no plural. Mas se eu disser eles confiam em Deus, o muitos sumiu. Por quê? Porque o muitos é o verdadeiro sujeito. Só que em vez de falar eles, falou muitos. E se fossem elas? Muitas. Mas ele não escreveu muitos homens, muitos garotos, muitos indivíduos. Ele só falou muitos. Então, muitos é sujeito, confiar é verbo significativo. Que pergunta eu posso fazer? Muitos confiam em quem? Porque Deus é pessoa, é gente. Então, quem é sempre para gente, que é sempre para coisa. Então, confio em quem? Em Deus é o objeto indireto. Tira o sujeito muitos, tudo que está na frase é predicado verbal, porque confiar tem sentido. Por isso, o predicado é verbal. Agora, quando tiver sujeito, locução verbal de particípio, a primeira pergunta que você fará é por quem? Se encontrar a resposta escrita, você encontrou o agente da passiva, porque ele pode estar escondido também. Então, vejam bem, o carro fora trazido pelo mecânico. Eu tenho fora, trazido. Fora é do verbo ser, trazido é do verbo trazer. O que realmente aconteceu aqui é trazer. Então, por isso, nós temos uma locução verbal de particípio. Esse DO indica particípio. De que eu estou falando? Do carro. Mas na prova, a primeira coisa que você olha, tem locução verbal de particípio, corre e faz a pergunta por quem. Fora trazido por quem? Aí eu encontrei pelo mecânico, já sei que pelo mecânico é agente da passiva. Se eu estou dizendo fora trazido por quem, pelo mecânico, ele tem que trazer alguma coisa, não tem? O carro. Então, o carro é o sujeito, é quem recebeu a ação. Volta lá na aula de verbo, que você vai ver que isso aqui é voz passiva analítica. O sujeito carro recebeu a ação de ser trazido, fora trazido é locução verbal de particípio e pelo mecânico é quem realmente agiu. Mas por causa da preposição, ele não é mais sujeito agente. O que ele se torna? Agente da voz passiva.
Por isso que o nome é agente da passiva. Vá lá, gente. O vídeo de verbo começa no número 30. Vão lá. 29 vídeos são só sobre classes gramaticais. 130 vídeos são só sobre verbo. E lá tem tudo sobre vozes verbais. Não fiquem com preguiça. Vão lá, acompanhem, porque aí você vai ter tranquilidade para acertar isso aqui. Agora, se eu disser assim, a aula foi ensinada pela professora Vera. A aula fora ensinada, não é locução verbal de particípio? Vou fazer a pergunta por quem? Fora ensinada por quem? Pela professora Vera. Eu virei agente da passiva. Mas o que eu ensinei? Não foi a aula, não foi a matéria, não foi o assunto? Então, o sujeito é sempre paciente quando há voz passiva analítica, ok? E aqui, sujeito mais verbo significativo. Quando você, veja que eu pus essas 3 letras diferentes, C-O-Q. Se eu ler só as 3 letras, eu vou ler coque. Então, as meninas que têm cabelo comprido vão se lembrar. Coque. C faz a pergunta como, O faz a pergunta onde e Q faz a pergunta quando. Tudo isso vai gerar adjunto adverbial. Então, Júlio comeu bem quente. Ih, meu Deus. O Júlio comeu bem ontem na sala. Quando eu vejo essa frase, o primeiro passo, achar o verbo comeu. Comeu tem U, então o U já me diz, eu sou a terceira pessoa do singular. Vou colocar um ele. Ele comeu bem ontem na sala. Aí sumiu o Júlio. Então, Júlio é o verdadeiro sujeito. Comer está na lista do CEF-PACT? Não. Comer perdeu o sentido de comer? Não. Então, começo fazendo pergunta. Júlio comeu o quê? Não tem resposta. Comeu bem ontem na sala? Então, eu vou começar essas perguntas. Ele comeu como? Bem. Adjunto adverbial. Comeu onde? Na sala. Adjunto adverbial de lugar. E comeu quando? Ontem. Adjunto adverbial de tempo. Tá vendo? Então, sempre grave. Coque. Tem homem que também tem cabelo comprido. E tem homem que faz um coque. Então, não importa se é homem ou se é mulher, coque. Fazendo assim também na cabeça de alguém, coque. Fazendo assim na mesa, é coque. O que interessa é C do como, O do onde, Q do quando. E tudo vai ajudar a encontrar o adjunto adverbial, o porquem, o agente da passiva, o que e quem, objeto direto, o a que, de que, em que. E com M vai ser o objeto indireto. O que interessa é isso? Vai achar predicado verbal. Desde que não tenha verbo de ligação e nem predicativo. O predicado terá que ser verbal, ok? Bye, bye.